Estamos iniciando hoje uma transmissão experimental do projeto Unifesp na Rede, uma iniciativa aqui do LAV, que é um laboratório audiovisual da Escola de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Unifesp. E vamos fazer uma conversa com a Maísa Martorano sobre um projeto de pesquisa que ela está desenvolvendo em torno da ideia da democracia hackeada. E resolvemos fazer um pouco uma conversa, também aproveitando a presença de outros colegas que estão aqui no campus, para dialogar com a Maísa, né? Temos a Juliana Andrade, que é mestranda aqui no programa de Ciências Sociais, a Lana Moraes, que é doutoranda em Antropologia no Museu Nacional, UFRJ, e o Cristiano Cruz, que é pós-doutorando na FEFELESH, né? Um pós-doc na Filosofia. E a Maísa veio hoje conhecer, participar da atividade nossa aqui no campus e já foi imediatamente convocada para fazer essa conversa conosco sobre um texto que ela nos enviou, mas a ideia é que a gente fazer mais uma troca, né? Uma conversa sobre o tema dela, que acho que é bastante oportuno nesse momento. Tem a ver também com discussões sobre processo eleitoral, né? Sobre democracia e tecnologia. A Maísa está desenvolvendo pesquisas então no campo da teoria política, também discutindo teoria democrática e com interesse aí, né, relações entre a tecnologia e política. Seja bem-vinda e contar para a gente um pouco do seu trabalho. Obrigada por todo mundo por me receber aqui para a gente discutir esse texto. Bom, esse texto nasceu de uma inquietação minha que tem relação com a minha pesquisa acadêmica dentro da tradição da filosofia política mesmo, da teoria do Estado. E de uma vivência pessoal dentro dos levantes e das insurreições, né, civis dos últimos 10 anos, nessa sua relação com as tecnologias e tudo mais. Então, esse texto ele é inicial nesse sentido, é um estudo bastante germinal. Eu estou ainda buscando as bibliografias, as relações, então para mim essas discussões são bastante ricas, né? Poder estar participando aqui com vocês hoje. Sobretudo porque é a teoria do Estado agora que começa a se mover nessa direção mais propriamente dita, né? Então, assim, essa ideia da democracia hackeada, ela parte desse interesse meu pela ideia específica de hackers, né? Saiu de um estudo meu, interesse meu por essa comunidade específica, que na verdade é uma comunidade muito ampla, enfim. E aí eu comecei a pensar no hacking como essa possibilidade de interferência, né, numa estrutura, num objeto, num sistema, para a obtenção de fins ou de performances, né, que não estão previstos originalmente nos objetos ou nos sistemas, enfim, né? Então, a minha questão é, né, a partir de uma observação de diversos fatos políticos recentemente noticiados, como, por exemplo, essa questão das eleições nos Estados Unidos, ou o questionamento sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas no Brasil. Então, esse questionamento que eu faço essa ideia da interferência nas estruturas, ela é constituinte das nossas relações políticas hoje, né? E essa terminologia de hackers e hacking, ela é algo que surge nesse contexto tecnopolítico, nessa contingência histórica nossa, nessa nossa atualidade? Quais são as intersecções, as relações entre a técnica, a política, a democracia? Qual o impacto nas relações sociais? E como nós, né, pensando na perspectiva do cidadão, né, e das organizações civis e sociais e das lutas por direitos, como é que a gente se coloca diante disso? Então é um pouco pensar a democracia hackeada como uma democracia que não é essa democracia pronta, acabada, essa democracia pro forma, né, bonita, que é vendida, a festa da democracia, né, tudo isso, coisa das eleições, mas problematizar isso e pensar como a gente se coloca nesse mundo hoje em que há tantos agentes e tantas interferências possíveis.
por aí que eu estou caminhando, né? Você elenca também no seu texto, né, várias, como você acabou de falar, né, várias tendências dentro desse hackeamento da democracia. Quer dizer, na reflexão, no estudo que a gente tem, que se fez, Andrew Finger, que está discutindo hoje de manhã, né, ele vai analisar o desenvolvimento tecnológico e tal, ele identifica nessa possibilidade aí da subversão do projeto técnico, que poderia dizer aí, a subversão da estrutura democrática, a possibilidade tanto de você caminhar numa perspectiva empoderadora dos grupos, como uma perspectiva de desempoderamento. Você falou inicialmente desses movimentos dos últimos 10 anos, desses levantes populares, né? Imagino que você esteja se referindo à Primavera Árabe, junho de 2013 aqui no Brasil e tal. Você consegue identificar, não sei se esse foi seu foco de análise, quais são as forças que estão dando as cartas aí, mais do que as forças, as consequências disso? Porque se por um lado você vai ter esses movimentos de empoderamento aí, a partir das mídias sociais, você vai ter efetivamente um empoderamento, pelo menos provisório, aparente dessas massas. Quer dizer, isso acontece em paralelo com a NSA nos Estados Unidos e com um domínio aparentemente cada vez maior do controle, né, da vida dos cidadãos. Você consegue identificar nisso se há uma tendência, se a coisa está muito em aberto, ou se aparentemente isso que pode surgir como um lampejo de liberdade, de empoderamento, como foi o histórico da Primavera Árabe, né? Em vários países teve um retrocesso, né? Aquilo que veio na sequência não foi exatamente aquilo que era esperado, né? Que assegure isso, ou, então, bem sucintamente, né? Nessas iniciativas de hackeamento da democracia que você tem observado, que você tem analisado, elas existem todas as possibilidades, um hackeamento que vai para o empoderamento, um hackeamento que pode ser uma perda de poder, ou existe uma tendência que você observa que seja mais dominante? Sim, essa pergunta é muito boa. Na verdade, assim, eu acho que parte da minha pesquisa é justamente tentar fazer esse mapeamento das forças em combate, por assim dizer, né? Então, o que está, em primeiro lugar, o que está em jogo, né? Quem está jogando. Então, eu acho que tudo isso é parte de uma descoberta, né? Acho que eu não vejo a coisa como totalmente definida. Agora, por outro lado, é evidente que a gente não pode deixar de pensar na concentração, na centralização da estrutura. E aí a gente tem as grandes companhias de tecnologia, a gente tem as agências de governo, essa relação com agências de espionagem, que são os jogadores de peso, né? Então, na verdade, um pouco esse estudo que eu estou querendo iniciar é justamente nessa relação. Eu não gosto de pensar em está pré-determinado, no sentido de o capital tem mais poder, as grandes corporações têm mais força, não vou falar em poder, mas vou falar em força, no sentido de capacidade de coerção, capacidade de execução. Os governos também têm bastante, e aí tem capacidade de poder no sentido jurídico, de legalizar ou de tornar ilegal. Mas eu não gostaria de, eu acho que isso não esgota, né? E a gente não pode pensar que esgota. Mas é claro que a gente não pode ser leviano e achar que é simples, que ou ingênuo, né? Ou a ingenuidade, porque acho que houve um primeiro momento de uma grande ingenuidade. E que é super importante também, que foi quando essas coisas explodiram, essa reivindicação. Derrubaram governos, ditaduras, né? Derrubaram-se governos, ditaduras, entendeu? Você teve o surgimento de grupos como Anônimos, que foi assim, enfim, bom, Anônimos é um negócio bastante amplo, diverso e bastante contraditório, mas que de todo modo surge como um novo agente político de interferência também. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente ainda está nessa fase de identificação dessas novas possibilidades e de como a gente como cada um se encaixa nesse novo contexto. Então essa pesquisa é mais ou menos nesse sentido, mas eu acho que é cedo para a gente dizer não, acabou, a coisa ainda não está dada. Eu acho que a gente está nesse momento de transição. Eu acho que o estouro dessas insurreições
como você bem falou, aquilo rompeu uma certa ordem. Eu vejo esses movimentos todos como até a gente estava conversando anteriormente sobre isso, como a exemplificação ou a demonstração de uma quebra de legitimidade no antigo modelo democrático, né? Que a partir, com certeza, da crise de 2008 se tornou mais evidente. E essa crise explodiu. Então, acho que esses movimentos foi a explosão da crise. E acho que está subsequente agora seria o primeiro desdobramento. Posso só emendar uma pergunta aqui? Claro. Mantendo essa imagem, né, com o Andrew Finber, por exemplo, né? Então, um exemplo que foi citado na aula de manhã do Minitel, que era um artefato, que era para dar acesso a um determinado banco de dados, ele foi hackeado ali por alguns usuários inicialmente e se desenvolveu uma nova funcionalidade, que já era prevista, mas não tinha um suporte para ela, Sim. que era a relação entre as pessoas. A minha pergunta agora é com relação a isso, né? Essas iniciativas de hackeamento da democracia, você consegue identificar, é fácil, é possível identificar quais novas funcionalidades estão sendo incorporadas? No Minitel você não tinha a possibilidade desse diálogo entre os usuários e isso depois, numa segunda geração, foi incorporado ao projeto técnico. Sim. Existe algo que essas iniciativas, você consegue perceber, que essas iniciativas que você tenha observado, que tem incorporado à democracia alguma funcionalidade, algum tipo de... Eu acho que bom, acho que nesse momento dessas instituições surgiram, por exemplo, diversas possibilidades, diversas iniciativas de ágoras virtuais, né, e de modelos. Por exemplo, a gente teve o surgimento do Partido Pirata, que vem nessa ideia de, então a gente tem plataformas, cria-se plataformas digitais para deliberação, para consenso, dissenso e etc. Então, sim, eu acho que sim, é possível identificar. E é possível identificar, por exemplo, também o uso, vamos citar o Anonymous mais uma vez, que se faz de instrumentos de ataque como o DDoS, ou, né, que é a negação de serviço. Então, você carrega a rede e inabilita o acesso pela rede, e aí tem casos de 2010, né, uma resposta lá ao corte do PayPal e da Visa, Wikileaks, e a resposta que foi dada àquilo. Então, sim, é possível, sim, vislumbrar algumas novas funcionalidades, como essas brechas são exploradas por atores civis, né? E não só pelos atores governamentais, e por uma mediação tecnológica. Exatamente, por uma mediação tecnológica. Quer dizer, fazer um deface, né, ou você alterar uma página, ou você, própria negação de serviço, isso não estava previsto, ninguém queria que isso acontecesse, mas isso é uma apropriação que aquilo é tomado enfim. Então eu acho que sim, que nós estamos justamente nessa fase ainda. E eu acredito que com essa democratização, a inclusão digital, né, mais possibilidades vão surgir, porque aí você tem atores que estavam excluídos e que passam a ser incluídos, com demandas que antes não constavam, com demandas que não tinham visibilidade. Então, acho que tudo isso pode, sim, reconfigurar a técnica, os meios e os sistemas, as relações políticas. Eu tenho uma questão parecida com o Cris, nesse sentido de novas funcionalidades, mas mais específica em relação ao segredo, como você mencionou isso no texto, e do segredo, do processo político, né, democrático, e pensando também nessas novas funcionalidades como novas possibilidades de dar visibilidade, regime de visibilidade dentro desse processo. Não sei. O que você nota de diferente? Como que entraria essa questão de uma abertura em relação à transparência nesse sentido? A relação entre segredo e transparência. Então, é uma das complexidades que eu pretendo avançar, né? Mas é um paradoxo que a gente tem hoje, porque, por um lado, é possível
vislumbrar, e acho que todos esses vazamentos de documentos, tudo isso que aconteceu nos últimos anos, com uma intensidade muito maior do que acontecia anteriormente, primeiro a gente vê, sim, uma apropriação e uma interferência de cidadãos e civis, na medida em que eles vão lá e expõem o segredo, expõem a espionagem e esse modelo. E por outro lado, a gente se dá conta de que, nossa, tem todo um aspecto e um aparato do qual a gente simplesmente desconhece. O cidadão comum não tem acesso, a gente não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, a ABIN, a gente sabe o que a ABIN faz? Sim, então essa questão... E aí como isso se concilia com essa reivindicação cada vez maior por transparência? E aí você tem os próprios governos fazendo, tem o portal da transparência, então, quer dizer, os governos, os estados, eles acolhem essa ideia de transparência, mas ao mesmo tempo tem essa relação absurda com o segredo. Então até onde é permitido o cidadão saber? O que é permitido? O que é permitido saber e o que não é permitido saber? É possível uma transparência total? Mas você acredita, seguindo nessa linha, na sua argumentação, que esse tipo de funcionalidade ele agrega valor à democracia? Tipo a transparência, né? Quer dizer, você abre mais possibilidade de o cidadão comum ter acesso às coisas do Estado. Você, no seu texto, você fala que tem algumas coisas que talvez não seja interessante que o cidadão comum conheça. Mas outras coisas, pelo menos no Estado nosso brasileiro complexo, né, a questão de corrupção, apadrinhamento, etc., né, talvez em alguma medida isso agregue valor também à democracia. Né? Você identifica, a partir da sua reflexão, que isso é algo bom para a democracia, ainda que essa transparência só até certo ponto? Sim, não, com certeza. Eu acho que se a gente quiser falar de democracia, então necessariamente a gente tem que falar do escrutínio público, ou seja, daquilo que o público pode verificar. Porque, na verdade, a gente tem todo o Estado fundamentado sobre essa ideia de uma aliança dos indivíduos, do contratualista, por assim dizer. Então, se há esse contrato, né, se há esse pressuposto de que, né, todo o poder emana do povo, etc. e tal, e como que se combinam essas coisas? E ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade super complexa, com questões super complexas, como a gente estava discutindo mais cedo, a questão da energia nuclear. E aí como é que se lida com essas questões? Né? Então eu acho que o texto ele vai nesse sentido de pontuar de uma identificação que eu comecei de perturbações minhas mesmo, de coisas que eu comecei a observar e que parecem ser relevantes e determinantes mesmo, no sentido de, poxa, como a gente vai resolver essas questões? Isso vai ser resolvido apenas pelos técnicos, pelos experts, e ao mesmo tempo você tem vários movimentos civis e de luta que estão lá reivindicando junto também. Então é isso, eu acho que é isso, é essa complexidade, na verdade, né? É esse o estudo. Eu não sei se... Mas é claro, a transparência ela é essencial. Agora, uma coisa que me preocupa é que essa noção de corrupção, a gente tem ela muito vinculada com o desvio da verba pública. Né? Então, tem a transparência das contas. Aí a gente pode identificar o que aconteceu com o dinheiro, para onde ele foi, quem gastou o quê, que é super importante, claro. Mas a ideia de corrupção do sistema político, ele também está associado a outras noções, ele também está associado à interferência das corporações no sistema político, né? Em como essa interferência acontece, como o lobby acontece, né? E como a disputa política do poder pelo poder acontece, que é uma coisa que a gente observou muito recentemente, né? No nosso cenário político brasileiro. Acho que a Lana queria falar um pouco também, recuperar um aspecto que a gente começou a discutir de manhã na aula, que para mim também é bastante interessante, que tem a ver também com uma certa teoria do Estado, teoria democrática, que é como essas mediações sociotécnicas, elas também acabam produzindo
processos subjetivos, né? Então, elas acabam também produzindo dinâmicas de subjetivação. Eu queria saber como é que você entende esses processos. Por exemplo, eu acho que o uso das redes sociais, né, que no começo dos anos 2000, grande parte da esquerda, de uma certa esquerda, né, depositou muita confiança como um processo de radicalização democrática, porque de fato possibilitou um acesso muito maior a mais gente, né, para poder se organizar, enfim, se encontrar e falar e discutir assuntos. Mas depois de uma década, ou talvez quase 2 décadas, né, assim, tem várias inflexões importantes a esse respeito, né? Por exemplo, eu acho que o Facebook ele também acabou criando um certo condomínio fechado, onde todo mundo foi lá para dentro dos muros do Facebook, né? Onde parece que cada opinião vira também como um consumo, né? Assim, são opiniões de consumidores, né? Que as pessoas querem expressar e talvez com pouca capacidade de articulação a partir dessa ideia de consumo. Um pouco, eu acho que isso tem a ver com uma ideia da eficiência da governança, como a gente estava falando também de manhã, essa ideia de que a democracia radical, na verdade, ela nunca é possível porque ela não é eficiente. Então, por um lado, tem essa hipótese da governança do neoliberalismo, que diz que democracia direta não é eficiente, mas, por outro lado, também recuperando Foucault, tem a governamentalidade, né? Como essas formas também estão produzindo o regime de regulação de conduta das pessoas e dos sujeitos políticos. Assim, eu queria saber como é que você entende essas formas mais subjetivas de pensar a ação, o ativismo e a conexão entre pessoas dentro desse novo regime desse mundo digital. Você fala no sentido, por exemplo, como as pessoas fogem dessas limitações? Como essas últimas 2 décadas também acabou produzindo algumas limitações no sentido da ação política. Que limitações são essas? E que tem a ver também com a formação da própria subjetividade das pessoas, né? Eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, acho que a gente pode pensar em como aconteceu da gente passar, né, do sonho da produção de informação e de todo mundo pode agir, de todo mundo pode fazer, para, de repente, consumidores da informação, né? E como a gente... Será que a gente pode se reconhecer como consumidor da informação? E no que isso implica? Então, eu acho que, claro, houve um momento de entusiasmo de começo, que eu acho que tem a sua potencialidade, mas rapidamente em questão de uma década, nós pudemos ver o esgotamento disso. E acho que tem toda uma relação com o fato de que, em primeiro lugar, os instrumentos utilizados, os meios utilizados dessa organização, dessa democratização da informação através da internet, eram meios privados. Então a gente tinha a ilusão de uma formação pública, de uma formação da democracia, do povo e etc., mas que na verdade sempre esteve na mão de poucas companhias. Então nunca se criou, ou se tentou criar em diversos momentos, na verdade, outras plataformas, outras ferramentas, né, tipo o N-1, enfim, uma infinidade de tentativas e no fim das contas venceu a proposta corporativista. Então eu acho que essa é uma questão importante. O que aconteceu aí? E talvez essa ideia da ineficiência... Claro, é muito fácil você colocar, então é ineficiente. O N- não funcionou, as alternativas às redes sociais, ao Google, ao Facebook não funcionaram, essas corporações, né, e tal, não funcionaram porque não são eficientes. Agora, a gente pode pensar também que como essas grandes empresas fazem uso do marketing digital, do marketing político, quais são as técnicas de manipulação da informação? Como isso de fato atinge a gente? Porque a gente sempre... Eu acho que uma ingenuidade que a gente teve inicialmente era de pensar que a gente estava ali como atores e a gente era dono da ação e E a gente não percebeu, talvez, uma certa armadilha algorítmica que a gente caiu e de como a gente passou a ser controlado
pelas nossas próprias visões, de como isso passou a gente ficou enclausurado nisso, né? E como isso se virou contra nós, né? Tipo, o exemplo da Cambridge Analytica e de como foi feita o processo da eleição do Donald Trump e tudo isso nos Estados Unidos demonstra muito bem esse aspecto. Como os caras conseguiram individualizar cada perfil e fazer uma propaganda política voltada para o seu gosto específico. Como isso foi possível? Né? Para que você pudesse consumir o Donald Trump e votar nele. Então, eu acho que isso é interessante a gente se pensar. Porque, claro, é muito simples você colocar em termos neutros, como eles querem dizer, essa ideologia da não ideologia, isso é a neutralidade, mas aí você coloca em termos de eficiência, em termos de métrica, de mensuração, que, claro, são elementos importantes, mas que escondem o fato de que há todo um arcabouço técnico de manipulação da opinião, entendeu? Que na antiguidade, se você pensar, os instrumentos retóricos sempre foram vistos como importantes elementos de persuasão. Agora a gente não fala mais em persuasão. Fala, você não vai persuadir, eu estou falando, eu estou apenas descrevendo a realidade e tal. Só que por trás dessa descrição da realidade é a forma como ela é entregue, né, ao cidadão, ao usuário do Facebook e o consumidor das informações nas redes, como isso passa por técnicas de manipulação mesmo. Já você saiu do plano. Antigamente as pessoas debatiam a política e eu estou tentando te persuadir mesmo. E agora não, eu não estou tentando te persuadir. É assim que a coisa é. Então se apresenta assim, como já um fato dado. Né? Eu queria, seguindo nesse exemplo seu, você falou um pouco do caso, né, de como foi feito, né, um processo de campanha que permitiu você individualizar de uma forma muito singular cada comunicação. Só que é interessante pensar um pouco qual é o caminho que foi se constituindo que torna isso possível. Né? Quer dizer, qual é o ambiente, tanto em termos, né, de você ter grandes plataformas corporativas, de você ter infraestruturas físicas, né, que fazem toda a transmissão de dados, e um conjunto de coisas que foram, né, gradativamente se constituindo e que criam um ambiente em que determinados tipos de ação são mais facilmente realizados. Mas, ao mesmo tempo, e aí essa outra camada importante, como que o uso também dessas tecnologias, como que elas têm uma dimensão, por exemplo, uma tecnoestética, né? Quer dizer, que ela vai de uma forma também, nós vamos nos produzindo também como sujeitos no uso delas, de maneira que isso também vai produzindo uma cultura política, né? Então, acho que é interessante pensar esse momento em que, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os modos de uso da tecnologia, de fato, sinalizavam uma possibilidade de uma radicalização da experiência democrática em vários sentidos. Então, assim, as tecnologias, e é interessante isso um pouco, como que no nascimento de outras tecnologias de comunicação, ela, no seu movimento de nascimento, ela sempre parece ser portadora de um potencial de democratização. Né? Pensar como surgiu a televisão, o rádio. Só que nos instantes subsequentes começa a haver um processo de disputa, né, das relações de poder para, de alguma forma, controlar isso. E com a internet não foi diferente. Agora, interessante que no caso da internet, acho que tem uma diferença aí, que é a forma como os sujeitos, né, individualmente participam desse processo, participam da produção desse processo. Né? Quer dizer, de fato, você tem a criação de um ambiente em que, pela nossa adesão livre e voluntária a determinadas plataformas, a gente vai produzindo um novo mundo digital. Não é? Então, e acho que isso muda muito a natureza do processo. De maneira que agora a gente tem uma situação em que, quer dizer, nós estamos absolutamente agenciados, as formas de produção, as formas como a gente se produz como pessoas, como sujeitos, elas estão totalmente atravessadas por essas tecnologias, e as formas de participação política. Né? Então, a maneira como as pessoas agem, né, eu dizer assim, em certa medida, essas plataformas, elas nos educam também politicamente, assim, o conjunto de valores, de princípios, a reconhecimento das formas, né, de produção daquilo que é o real e verdadeiro. Então, eles têm acho que uma nova dificuldade aí, que é de pensar, bom, como que a gente usa, né, essas tecnologias
para ativar o processo de invenção democrática, né? Porque quando você falou dos exemplos, né, das manifestações de 2008 para cá, muito interessante ver como em alguns lugares você teve uma pletora assim, de muitos usos inventivos dessas tecnologias para a criação de formas de participação, para a produção de informação e contra-informação de maneira distribuída, para criar formas de contra-vigilância, formas de participação de diversos tipos, né? Só que parece que, né, no decorrer do tempo, assim, o que acaba persistindo mais foram as formas, né, de uma espécie de uma participação administrada, né? Enquanto que outras formas, né, que seguem aí, mas elas não tiveram a mesma força, sim, elas estão um pouco mais, estão um pouco visíveis, né? Quer dizer, a gente tem muito menos, parece, recursos tecnológicos disponíveis para inventar outras formas de democracia, né? Porque em termos de ecologia, né, fala, pô, quando começa a internet, a gente olha para a experiência, né, do surgimento da imprensa, né, surgimento do livro, quer dizer, como que o surgimento da gráfica portátil, ela gera toda uma circulação de conhecimento que vai gerando um ambiente que modifica depois, cria uma possibilidade de modificação dos regimes políticos, né? E analogamente, a gente olha para a internet e pergunta, pô, será que a gente não está vivendo aí nesse momento? Quer dizer, a gente está talvez num interregno em que está exatamente sob disputa a possibilidade de um outro desenho do que seriam as formas de democracia, as tecnologias de governo. Sim, acho que sim. É exatamente isso que, assim, nessa minha visão, é exatamente nesse momento que a gente se encontra, de disputa aberta mesmo, né? Então, eu acho que daí essa batalha da informação mesmo e da desinformação, e aí você tem, de repente, esse negócio de fake news que surgiu, é um termo que surgiu recentemente, de repente só se fala nisso, como se boatos não tivessem existido antes. Não tivessem sido também canalizados pela própria mídia. Exatamente, canalizados pela própria mídia, não tivessem sido usados politicamente, como se mentiras não tivessem sido contadas anteriormente, como, entendeu? Então, eu acho que essa disputa pela narrativa ficou, evidentemente, muito mais aberta. É claro que você tem, por um lado, porque a balança é sempre desigual, né? É claro, os caras eles têm mais recursos, eles têm mais técnica, mais tudo para... Eles, os grandes atores. Falando em termos de governos e das grandes corporações, evidentemente, do que o cidadão comum, né? Mas eu ainda acredito que do fato da gente de não ser mais só a Rede Globo transmitindo, o SBT transmitindo, a Folha de São Paulo transmitindo o que é o fato, e da gente poder interferir nesse processo, eu acho que a gente ainda está nesse jogo e que a coisa ainda está se formando. Posso colocar uma questão no meio dessa? Só para minha pergunta, eu também concordo com vocês, acho que está nesse processo. A minha pergunta é, como você acha, qual seria a nossa atuação, o desejável ou interessante? Porque ao mesmo tempo que está nesse processo, eu também concordo contigo com esse seu diagnóstico, de que a pluralidade de informações ou de visões pode ser interessante. Por outro lado, a gente tem, ganhando força, essas teorias conspiratórias, a direita e a esquerda, né? E que aí as pessoas, eu sou professor no ensino médio, né? Então às vezes uma aluna veio me perguntar uma coisa assim sobre o atentado do Bolsonaro, se acreditava que tinha sido falso e tal. Ok, eu já vi gente da esquerda criando essas teorias da conspiração, mas a coisa está tanto de um lado quanto de outro, e como são múltiplas fontes, que as pessoas perdem o senso às vezes do, ok, a gente pode no final das contas estar sendo totalmente enganado? Podemos. Mas tem um mínimo, quer dizer, o Hume já dizia, né, os sentidos, a gente não tem como ter certeza que aquilo que funcionou até o segundo anterior vai continuar funcionando para frente. Mas você assume a maneira pragmática enquanto está dando certo. Sim. E aí minha pergunta é, então matizando isso, né, concordando contigo que essa pluralidade é interessante, mas ao mesmo tempo ela gera esses fenômenos estranhos, que acho que talvez em termos de proporção sejam novos, né? Mas que papel caberia ao cidadão? Se nós queremos, como cidadãos, caminhar no sentido de um fortalecimento, de aumento de densidade da democracia, uma democracia mais representativa de maneira efetiva,
que esteja menos a serviço do, sei lá, xerife do capital, se a gente quiser trabalhar com Bauman. Que papel a gente poderia assumir, você acha? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que o momento pressupõe em termos de, se a gente quiser uma democracia mais participativa, requer, antes de tudo, uma postura vigilante e ativa. A gente não está mais passivo recebendo a informação. Eu acho que essa confusão dessa proliferação das teorias da conspiração e tal tem a ver com o fato de que o monopólio sobre a narrativa do fato foi perdido. Antes você tinha, a mídia te contava uma história e no máximo você comentava ali com o pessoal do lado aquela era a descrição do fato, tinha acontecido isso e aquilo, né? Então, e aí de repente você não só tem uma imensidão de informações diversas e de perspectivas diversas sobre qual é o significado dos fatos, mas você tem essa percepção, retomando a ideia do segredo, com essa exposição dos segredos, a gente tem a população ganha essa percepção de que a gente de fato não conhece tudo e que há muitas coisas que são feitas sem o nosso conhecimento. E isso gera uma desconfiança tremenda. Então, se você tem se há um agente determinado a causar uma interferência, se utilizando dessa vulnerabilidade na confiança do cidadão com relação ao que é o fato, ao que é a verdade, então é um terreno muito prolífero para todo tipo de mentira proliferar. E com a rapidez que a gente tem, nossa, a coisa toma proporções muito rápidas. Então é realmente difícil de saber. A gente está nesse momento que é realmente difícil de saber o que é que está acontecendo. Porque há essa sensação de que eu não posso confiar no outro. E em termos, eu acho que a gente está vivendo esse momento, acho que as demandas foram muito pulverizadas. Então, o que é legal também, acho que é legítimo nesse primeiro momento, porque você tem a inclusão de diversos grupos e movimentos que antes ficavam reduzidos, excluídos, como é o movimento feminista, como é o movimento negro, que não tinham voz, não tinha participação, MST, não tinha possibilidade de veiculação, e agora tem. Então agora são agentes que estão aí também, que também se utilizam desses meios, o Facebook, o Google, o YouTube e tudo mais, para colocar a sua pauta e para dar a sua versão dos fatos, né? Então, a gente está nesse momento. Então, todo mundo está colocando a sua pauta, todo mundo está colocando a sua visão, e de repente a gente não conseguiu encontrar um plano comum mesmo, no sentido de, então juntos o que podemos fazer? E eu acho que o desejável, por assim dizer, não é uma forma, não quero aqui dizer como é que as pessoas têm que agir, mas de maneira nenhuma. Mas acho que o desejável seria a gente pensar no que é comum. O que é comum pra gente? Porque, enquanto cidadãos, estamos todos submetidos a essa lógica institucional, capitalista, de grandes corporações, do Estado, do segredo. Então, a gente, nessas condições, o que a gente pode fazer? Sem desprezar a individualidade de cada luta. Sem desprezar a individualidade do movimento pela terra, do movimento negro, do movimento contra os direitos autorais e a propriedade intelectual. Onde está o vínculo comum? Nós podemos encontrar um vínculo comum? Eu acho que é um pouco... Se a gente quiser falar de uma democracia, se a gente quiser falar de democracia participativa, então primeiro a gente tem que ter essa postura ativa. E acho que a gente tem que ter um momento de dar um passo atrás e tentar compreender um ao outro, não tanto como que a coisa agora está muito polarizada. Não só polarizada entre direita e esquerda, marxismo e capitalismo e todas essas coisas que estão se reconfigurando, mas também nessa pulverização, na medida em que cada movimento está na sua própria luta, que é super legítima. Mas onde a gente encontra o nosso comum? Acho que esse é o outro passo. Ter essa atividade, ter esse engajamento, sim, a partir do seu lugar, a partir da sua luta,
mas ter essa perspectiva de que se a gente quiser mesmo né, fazer vingar uma nossa democracia dentro dessa esfera técnica que está no horizonte, o que de comum a gente consegue encontrar? Então acho que talvez seja esse o grande desafio mesmo para a sociedade civil nesse momento, né, para os cidadãos. Não, acho que é um momento, inclusive, da gente perguntar quem somos nós, né? Assim, quem é esse nós? Porque eu acho que se de fato teve uma quebra do monopólio, vamos dizer assim, da informação, ainda que essa quebra de monopólio tenha sido, enfim, e ainda é bastante questionável, sim, né? Então, claro. as principais informações hoje compartilhadas nas redes sociais são ainda produzidas Sim. pelos grandes monopólios de comunicação. Mas, de fato, hoje existe uma brecha para as contra-informações, né? Então, em junho de 2013, proliferou essa coisa do mediativismo, das pessoas narrando e filmando, por exemplo, a enxurrada de violência policial. Que não tem dúvida que isso foi uma das marcas importantes de junho de 2013, a gente poder documentar a repressão policial, enfim, e não só deixar os grandes monopólios da comunicação construírem um pouco o relato sobre as lutas. Mas eu acho que, de fato, assim, se de um lado teve essa quebra e foi importante, de outro também a gente abriu um campo de conflito muito mais aberto na sociedade, enfim, no Brasil e no mundo, né? Assim, essa ideia de que o relato e a verdade, assim, ela está constantemente em disputa. É uma luta social para a produção de verdades, né? E eu acho que a gente está nesse momento justamente de pensar quem é esse nós que a gente está querendo construir. E eu acho que tem um pouco essa democracia do algoritmo, né, que constrói condomínios, ela é uma democracia que produz um ódio à diferença, né, assim, um ódio àquilo que não está dentro do seu cercadinho, do seu condomínio. E não é à toa também que ela vem junto com o fortalecimento de uma democracia securitária, né? Cada vez mais a gente tem uma sociedade militarizadas e essa ideia de um inimigo, né, que é o terrorista, que é o favelado, que é o traficante, que é a feminista que aborta e etc. Então, é um momento também de inflexão muito profunda de como a gente vai assumir esse conflito, né, assim, não pacificar esse conflito, e como é que a gente consegue produzir uma democracia dentro da chave conflitiva, assumindo ele, né, assim, assumindo. Inclusive, eu acho que, assim, eu já acho que está muito esgotada essa ideia de uma democracia participativa, né, assim, essa própria ideia de participação, eu acho que ela foi completamente capturada por um regime muito regulado, né, de trazer as pessoas para legitimar uma política de Estado dos poderes constituídos. Então, uma participação que não tem nenhuma efetividade, né? Então, como é que a gente também migra para um outro discurso democrático, prática democrática, para além da participação? Sim. Você diz uma participação só consultiva, não deliberativa. E que legitima esse próprio que tem que mudar o vocabulário, tem que encontrar outros termos. Acho que é isso, é esse momento, né, de proliferação das demandas e de tudo. É isso mesmo que você falou. A gente tem que se reconhecer nessas novas dinâmicas, né? Quem somos nós? Existe um nós ainda? Nós é o que seria um comum de todos, é isso? Existe. É isso que você quer dizer? Não, mas que todos são esses, Sim. né? Sim, eu não sei se essa ideia de sociedade civil, né, como uma cidadania universal, como não sei se ela existe, Claro. nem sei se ela tem que existir, na verdade, né? Como é que a gente assume a construção democrática como um processo permanente de conflito e de negociação permanente, né, na disputa por verdade, por modo de vida, por modo de existência, Claro. né? Quer dizer, incluir também essa ideia, né, do uno, né, da unidade. Quer dizer, então, não sei, entendendo um pouco o que você está falando desse plano comum, não como o que é no sentido do comum idêntico, né, mas ao contrário, quer dizer, como aquilo que está sendo permanentemente produzido entre todos e que depende, que sem o qual nós não sobrevivemos. Né? Então, Exato. comum, né? Então, Aquilo acho que que é apesar da isso. diferença está lá. Quer dizer, ou que é produzido a partir da diferença. Também. Entendeu? Então ele não nega isso. E agora,
tem uma dificuldade, eu acho que tem, e aí tem a ver com esse ambiente dessa mediação, dessas tecnologias, que talvez aí é um campo de disputa importante, quer dizer, porque enquanto a gente estiver fazendo essas disputas nesses ambientes que são, né, absolutamente controlados, a gente está de fato sujeito, não é, a uma forma aí a uma dinâmica de interação que ela está toda orientada para a produção de clusters, para a produção, né, de uma diferenciação que vai sempre ser alimentada para isso tornando cada vez mais polarizado. Quer dizer, esse é o modo de funcionamento, porque na medida em que a internet, a internet que hoje hegemoniza, né, o nosso campo de comunicação, ela funciona a partir de um modelo de negócio, né, de um modelo de negócio cuja exploração dos dados pessoais e a transformação das informações de interação em moeda econômica é a forma de funcionamento dela. E o mecanismo básico desse funcionamento é o seguinte, é perceber uma tendência daquilo que me interessa e oferecer coisas que reforçam esse meu interesse. Então, se eu começo a assistir um certo tipo de vídeo no YouTube, que tem categorias e tal, quer dizer, eu vou começar a receber sugestões que estão, de uma forma, acentuando aquilo que é percebido como o que mais me interessa. Quer dizer, então, é fácil perceber como que isso leva a um caminho em que eu vou, de fato, tendo uma tendência, por isso que ao mesmo tempo que a gente tem, né, o surgimento de teorias conspiratórias, isso acontece porque você tem um processo de produção paranoica, não é? Porque é um eu que está hiper ativo nesse processo de constituição da narrativa do mundo, né? Então, facilmente, ele produz uma forma de uma narração, uma interpretação paranoica, não é? sobre essa realidade. E aí, por isso também parece que as teorias conspiratórias elas vêm tão facilmente. Quer dizer, não é que ela é produzida de fora, não. Nós somos ativos na produção dessas interpretações, né? Sim, claro. Tanto é que é muito fácil. Eu não sei qual de vocês falou sobre tanto a direita quanto a esquerda produz essas teorias da conspiração. Porque eu acho que é isso, né? A gente, de repente, a gente está tão inserido no nosso próprio contexto de luta, que a gente vê as ameaças ou as possíveis diferenças nisso como teorias conspiratórias, né? Então, esse caminho tá aí também, né? Agora, é claro, não significa pensar o comum, não significa eliminar as diferenças, nem sonhar que somos, sei lá, uma visão poliana de que vamos ser todos lindos, unidos e tal, né? Acho que é pensar que tentar identificar se há algum elemento comum que possa nos auxiliar numa luta comum, ao mesmo tempo preservar a diferença, o dissenso, entender o dissenso, né? Inclusive tem algumas teorias da década de 60, né, da época de 68, enfim, que foi um outro momento de explosão no mundo, de diversos enfrentamentos e de diversas insurreições também. Você tem a Hannah Arendt, o Bobbio, vários autores que estão pensando, então será que a desobediência civil ela pode ser pensada como um instrumento de aperfeiçoamento da democracia, de melhoramento das condições? Será que, por exemplo, esse autor que eu estudo, que é o Alessandro Passerini Bentreves, ele pensa, será que mais ainda além do dissenso, dentro dessa ideia, então a gente vive num contrato e blá blá blá, é possível rescindir desse contrato e propor outra coisa, né? Então, eu acho que também retomar talvez esses estudos e pensar nesse sentido de dissenso, não como algo indesejável, que a gente quer o consenso, todo mundo lindo, mas pensar, não, vamos pensar então a partir da diferença, a partir do dissenso, quais são as potencialidades. Que cada vez mais eu tenho pensado, assim, inclusive dentro do nosso debate sobre o comum, né, o fazer comum, que é um pouco qual é o lugar, para falar em um termo do século XIX, da luta de classes no comum. Porque eu consigo pensar em fazer comum
vamos dizer, entre nós, daí eu vou né, tornar mais explícito esse nós, né? Entre aqueles e aquelas que se situam dentro de um campo, que defendem, enfim, a diferença, a liberdade, a construção de um mundo comum, enfim, acesso iguais a direitos, etc, etc. Eu consigo pensar, né, assim, uma produção de comum entre nós, mas como fica a produção do comum com grupos que hoje eu identifico, enfim, muito bem com grupos que querem nos exterminar, né, assim, que estão se armando para isso, discursivamente, mas também, enfim, na prática. Então, como a gente vai produzir um comum com grupos que não topam um jogo democrático? Sim. Né? Bom, daí essa discussão tá fora, né? Simplesmente, porque eles partem de outro pressuposto, né? Então, todo esse diálogo, porque aí a gente não está mais falando de democracia, essas pessoas estão com um viés autoritário. Claro, não dá para você chegar fazendo esse tipo de discussão com essas pessoas, né? Acho que a gente cai muito numa discussão da filosofia, da teoria política, que é até onde vai a tolerância, até onde a gente tolera, a gente vai tolerar. É possível tolerar a intolerância, né? Até onde a gente tem que também ficar se submetendo, se colocando nessa tentativa de convencer o outro de que, olha, gente, não precisa, não é bem por aí, entendeu? Não é feminazi, não tem nada a ver, o cotista não é um explorador, sabe? Mas será, linkando com isso que vocês disseram, acho que vocês três últimos, mas será que o sistema não produz a intolerância? Perguntando nisso, naquilo que o Henrique falou, né? Assim, a gente cria clusters e cada vez mais a gente se identifica com um outro. Então, se a ordem sociotécnica atual produz a intolerância, ela possibilita a democracia? Não, estou perguntando, não é uma pergunta mesmo, não é retórica não. A democracia pode existir se a maioria não tolera a tolerância? Se a maioria não é tolerante? Sim. Uma pergunta, não tem, pergunta assim, de leigo mesmo. Sim, não, acho que esse é um questionamento mesmo. Acho que a gente está atravessando esse momento desses questionamentos. Não sei a resposta. Mas acho que não. Tanto é que um pouco que eu tentei demonstrar no texto é que não tem democracia nenhuma, assim, no sentido da democracia pensada como valor, né? Aquilo retomando então aquilo que eu falei de manhã, porque a democracia como um valor ocidental, como um valor político, um modelo da autonomia, do autogoverno, da autogestão, esse é o apelo da democracia. Todo o poder emana do povo, é essa a fórmula que suscita emoções nos corações das pessoas, por assim dizer. É esse o ideal vibrante. Mas se a gente está num momento em que esse ideal vibrante para algumas pessoas não está lá, que as pessoas querem nos exterminar, daí nós já estamos num jogo de sobrevivência. Nós não estamos mais as num pessoas jogo. que querem nos exterminar, elas também reivindicam a democracia, quase Então, sempre, né? Você pensar assim na própria, só para encerrando, né? Mas a ditadura militar em 64 e várias outras ditaduras na América Latina, eles, né, se chamavam de uma revolução democrática, né, de um processo democrático. Então também a democracia virou esse significante tão flutuante, né, que parece que todo mundo concorda hoje com a democracia, só que não. Sim. Né? Sim. O que define, acho que então, no fim, acho que a gente tocou em vários pontos, né, pra gente ir encerrando, pensando na proposta da democracia hackeada. No fim, eu trago um vocabulário que é dos movimentos hackers, desses movimentos tecnológicos que surgiram nessa era da informação, por assim dizer, mas nessa tentativa de identificar questões que são muito antigas, né? Na verdade, estou tentando ver como é que esse problema está se reconfigurando. Como é que a filosofia política, a teoria do Estado, que é uma coisa milenar, as pessoas estão pensando, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos nessas questões todas que a gente está tratando aqui, né? E, então, como isso está se colocando hoje? E aí acho que a gente teve bem aqui um debate bem caloroso nesse sentido, assim, né? Bem de expor mesmo a problemática, né? Acho que talvez o pessoal que esteja assistindo, espero, né? Então acho que para mim isso ficou evidente. Acho que obrigada por me receberem e pelas dicas de vocês, porque realmente eu consigo ver
que há pertinência nesse estudo, que para mim assim está se configurando como um estudo de vida, né? Então isso aí foi a primeira vez que a ideia saiu da minha cabeça para o papel, né? Então poder estar conversando com vocês e eu acho que só o fato da gente estar discutindo isso aqui, a gente já está, enfim, dando aí um encaminhamento para essas questões mesmo e tal, né? Vamos ver no futuro. Muito legal, mas obrigado por ter topado fazer a conversa com a gente. Valeu aí, obrigado Juliana também, Cristiano, Alana. E, enfim, primeiro experimento aqui nosso dessa transmissão e vamos ver se a gente faz outras aí em breve, né? Valeu. Legal.